Olá, irmãos, Pai do Senhor a todos vocês que acompanham o canal Forjados pela Palavra. Hoje eu venho aproveitar o momento oportuno, que ontem, foi de 31 de outubro, onde se comemorou, se não me engano, 501 anos da Reforma Protestante. Porque não sei, porque muitos cristãos eles não sabem, pessoas que seguem a Jesus, não entendem ainda que a Reforma Protestante, eles colocaram Halloween no dia da Reforma Protestante. Agora eu não sei acusar para vocês, alguns dizem que sim, que a Reforma Protestante, que o Halloween foi colocado em cima da Reforma Protestante por algum motivo em especial. Vou aproximar um pouquinho mais a câmera aqui. Então vamos lá. Espero não ter tremido muito. Então, pessoal, hoje eu venho abordar com os irmãos sobre essa questão. Lógico, se eu fosse falar mais coisas sobre a tal reforma protestante, levaria muito mais tempo. Mas vou pegar basicamente um ponto simples aqui e eu vou ler um texto para os irmãos que está lá no livro de 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 4. Não, 1 Timóteo, capítulo 2, vou ler o versículo 3 e 4. Amém? Eu vou ler para os irmãos. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Amém? Então nós vemos aqui nas Escrituras que Deus, nosso Deus, é bom e Ele quer que você, que eu, que nós venhamos chegar ao conhecimento da verdade. Então, irmãos, o inimigo, ele no período do Império Romano, ele tentou criar várias formas para destruir as Escrituras e para tirar um homem do foco de Jesus Cristo. Mas só que ele, vendo que isso não aconteceu, ele resolveu mudar a estratégia, ele resolveu fazer, exemplo, a igreja, no princípio, na igreja primitiva, ela era a igreja perseguida. Só que no passado tempo, quanto mais perseguia, mais o cristianismo crescia. Aí o que aconteceu? Surgiu o imperador Constantino e estabeleceu a igreja, estabeleceu o cristianismo como religião única naquela época. E aí foi fundada a igreja apostólica, católica, romana, aquela coisa toda. E isso foi um grande desastre, porque a igreja, as lideranças da igreja que foi fundada por Roma, se desviou das Escrituras Sagradas, se desviou do que a Bíblia diz até hoje, com todo respeito aos irmãos que são católicos, até hoje ela não voltou aos princípios, que elementares das Escrituras. Então, surgiu um homem chamado Martinho Lutero, Ele foi vendo essa situação, olhando a criação das indulgências, as coisas de comprar terreno no céu e por aí vai, várias outras coisas. E ele ficou incomodado com aquilo ali porque ele teve acesso às Escrituras. Então, irmãos, se Deus ele quer que todo homem chegue ao conhecimento da verdade, então Deus naquele tempo ele não estava satisfeito com a situação. Porque naquele tempo Deus queria que o homem conhecesse a verdade. Naquele período só tinha acesso à Bíblia quem era do clero. O que é clero? Quem era padre, quem fazia parte da religião. Então só tinha acesso à Bíblia quem era padre. O povão não tinha acesso às Escrituras, Então Deus usou a vida do Martinho Lutero para que houvesse essa reforma, Deus permitiu, porque essa reforma foi uma questão da permissão de Deus, que é uma coisa assim bem clara para nós podemos ver nessa questão, E Deus permitiu aquilo ali para que todo homem chegasse ao conhecimento da verdade. Então, irmãos, existem também as 95 teses do Martinho Lutero, que pregou na porta da igreja lá. Tem filme na internet, você procura depois. Falando sobre Martinho Lutero, como é que foi. Então, eu vou chegar a um ponto mais básico, Existem 5 pontos da Reforma Protestante que foram colocados que contrapõem a doutrina da Igreja Católica. E para lembrar para vocês que os livros, foram acrescentados na Bíblia Católica, que
são para combater a reforma, porque também houve a reforma e também houve a contra-reforma, mas isso é assunto para outra hora. Então vamos lá. Então eu peguei um caderninho aqui, fiz uma colinha aqui, porque é difícil para gravar. Eu vou ler para os irmãos aqui, tá? Não reparem não, irmãos, tá? Então tá. Sola fide, somente a fé, né? E sola escritura, ou seja, somente a escritura, né? Nós devemos ter somente a fé, somente as escrituras, ou seja, a Bíblia Sagrada, ela está acima da doutrina da igreja evangélica e da igreja católica. Amém? Lógico, já vi padre falando aí que a Bíblia não pode estar acima da doutrina da igreja católica. Mas irmãos, vocês me desculpem aí, mas a Bíblia existia muito mais antes da igreja católica ser fundada, né? Muito antes. Os principais escritores da Bíblia eram todos judeus, exceto Lucas, que era, se eu não me engano, ele era grego. Mas vamos lá. Então somente a escritura, né? Somente a escritura sagrada. Então de toda doutrina, todo conhecimento, Deus, ele colocou esse propósito, ele tem o objetivo de que nós consultemos as escrituras. Tudo que você ouvir, até que eu estou falando para você aqui, examina as escrituras, né? O próprio Senhor Jesus, ele falou que falou assim: examinar as escrituras, porque julgaste ter nelas palavras da vida. Só que o povão naquela época não tinha acesso às escrituras, não tinha como eles examinar, então eles estavam perdidos, né? Só os Cristos, né? Então somente Cristo, ou seja, somente Jesus Cristo salva, somente Jesus Cristo liberta, somente Jesus Cristo traz a salvação. E o inimigo conseguiu permitir a situação acontecer da igreja desviar das doutrinas e tal, aquela coisa toda, e o povo estava se desviando, mas Deus sempre dá um jeitinho, né, irmãos? Porque é uma coisa que eu falo para vocês: o diabo, ele nunca vai conseguir vencer o nosso Deus, né? Ele nunca vai conseguir vencer. Então ele vai ser sempre derrotado, e para a glória do nosso Deus, né? Então, somente Cristo, que é somente Ele, e sola graça, né? Que é somente a graça, né? Ou seja, a Bíblia, né? O Jesus, né? Ele inaugurou o tempo da graça, que você não precisa fazer nada para ser salvo. Você não precisa assinar documento comprando terreno no céu. Você não precisa fazer acordo com ninguém, pacto com ninguém para você entrar no céu. O que você precisa para entrar no céu é aceitar Jesus como seu Salvador e viver de modo digno, que você mostra que Ele é o Salvador de sua vida também, né? Então, é nesses pontos aí nós devemos entender. E sola deu glória, né? A glória é somente a Deus, ou seja, não existe nenhum outro mediador. O que é mediador, irmãos? É uma pessoa que intercede por você no céu. Você precisa entender, a Bíblia dá essa autoridade somente a Jesus, de interceder por nós no céu. Então todo nome que o pessoal falar que intercede por você no céu é uma grande mentira. Vocês me perdoem, eu tenho que falar a verdade. Deus quer que o homem conheça a verdade. Está aqui na 1 Timóteo capítulo 2. Olha só, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, ao qual deu a si mesmo em preço de redenção de todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então aqui o mediador é Jesus Cristo. O que intercede por nós é Jesus Cristo. E nós precisamos conhecer e precisamos entender essa verdade. Que o Halloween, né, a questão do Halloween tenta disfarçar. Irmãos, eu fico triste de saber que igreja celebra Halloween. Quando eu olho para essas coisas, irmãos, eu falo assim: a igreja precisa de uma reforma. A igreja, né, dita, né, protestante, precisa de uma reforma, porque isso é um absurdo. Permitir festa de Halloween dentro da igreja, misericórdia. Você que é pastor, vai tomar juízo na sua cabeça. Não, misericórdia, irmãos. Não. Isso não pode. Está contra a palavra. Tudo que é contra a escritura tem que ser estipado da igreja, tem que ser tirado, né? Então, infelizmente, hoje eu vou falar para vocês, hoje a igreja, né, no geral, sim, não vou falar que é todas, tem muitas igrejas sérias, tem uma seriedade com a palavra e tudo, mas deixam coisas do mundo entrar dentro da igreja. Isso é um perigo, irmãos, porque, não vou dizer para vocês, Jesus Cristo, ele está voltando, e se a igreja não perceber, os líderes não perceber, vão milhares de pessoas para o inferno achando que estão salvas. Então Deus quer que o homem seja o conhecimento da verdade, chegue ao conhecimento da verdade. O Senhor quer que você chegue ao conhecimento da verdade, porque Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer lá naquela cruz. Então as 5 solas estão aqui, né?
São 5 pontos que contrapõem a doutrina católica. Então, é esses pontos que nós temos que preocupar. Somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça de Deus que nos salva. E a glória, somente a glória só pertence a Deus. O louvor só pertence a Deus. Se você quer fazer uma promessa e quiser andar na rua de joelho, uns 10 quilômetros, você pode, desde que seja para Deus. Desde que seja o Criador dos céus e da terra, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, amém? Essa é uma palavra simples, né? Para falar sobre a reforma, como se as coisas aconteceram, levaram muito tempo para me falar isso, então eu vou falar resumidamente para instigar você a procurar e a pesquisar sobre o assunto, principalmente você evangélico, né, que acompanha esse canal, que tem acompanhado. Eu já quero agradecer porque nós já atingimos mais de 8.000 inscritos, já, a gente só está crescendo. Compartilhe os vídeos, né, toca no sininho lá, baixa aqui o sininho, esteja curtindo, compartilhando e entre no nosso Instagram, irmão. Siga nós no Instagram, forjados_pela palavra. Eu vou colocar na descrição do vídeo que eu me esqueci agora. Eu sou péssimo para gravar essas coisas. Eu demoro para gravar. Então, meus irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por vocês que estão se inscrevendo, estão acompanhando, compartilhando os vídeos. E a palavra de Deus precisa ser divulgada. Deus abençoe vocês com toda sorte de bênçãos. No nome de Jesus. Amém, irmãos. Com Deus aí.